Opa, e aí? Bom, esse aqui é o segundo vídeo sobre criando APIs com Nest. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o que é uma controller, o que é uma module, o que é uma providers e uma services. Então vamos começar direto pela controller. Bom, a primeira coisa quando a gente pensa numa controller é aquela classe que vai receber as nossas requisições. E para o Nest entender o que é uma controller, então a gente entra aqui na nossa classe aqui de controller, é basicamente uma classe com a notação @controller. Só de você colocar essa notação aqui @controller, então o Nest vai entender essa classe como uma controller. Então essa classe é a que vai receber as nossas requisições quando a gente estiver, por exemplo, no Insomnia da vida. Então, falando um pouco mais sobre controller, eu acabei criando esse módulo novo aqui, que é o de tasks, que vai ser o principal aqui dos vídeos. Então aqui a gente tem essa controller, né? Então, quando a gente quer criar uma tarefa nova, aqui nessa classe com a notação controller, para o Nest entender que esse arquivo é o que vai criar as rotas para executar as requisições, para receber as requisições. Quando eu quero criar, normalmente a gente manda uma chamada post, né? Então, para criar uma rota com o método post aqui no Nest, a gente apenas coloca a notação @post. Então, quando a gente quer criar um recurso, a gente usa o @post. E quando a gente quer buscar um recurso, a gente usa o @get. E logo aqui embaixo a gente tem um que é para buscar um recurso específico, né? Então, nesse aqui a gente está retornando todos os recursos. E aqui está retornando apenas um recurso baseado no ID. E aí o patch é para você alterar o valor de um recurso. A gente tem o patch e o put. O put é quando você quer alterar quase que o valor inteiro dele, reformulando o valor em si. E o patch é quando você quer alterar alguns campos e não a totalidade em si do arquivo. E aqui a notação de delete, né? Então, nessa nossa controller, a gente tem 5 métodos, né? O que vai ser para criar a nossa tarefa, para buscar a nossa tarefa, para buscar apenas uma, para alterar alguns dados e para remover a tarefa. Agora falando um pouco mais sobre o que é uma service aqui no Nest, né? Bom, uma service é basicamente uma classe e ela tem uma propriedade específica, que é essa notação @injectable, né? Mas beleza, o que essa notação faz? Quando você cria uma classe e você coloca ela como @injectable, quer dizer que essa classe ela vai ser injetada em qualquer outra classe, por exemplo, aqui na controller, né? A nossa controller tem um construtor, que é essa task service, que é exatamente esse arquivo aqui de task service. E por eu ter colocado essa notação aqui como @injectable, assim que o Nest subir a arquitetura, ou seja, ele criar todos os componentes, quando a minha controller for chamada, ele vai injetar essa classe dentro da minha controller. Então o Nest fica responsável por popular essa constante aqui com o valor da nossa service. Tá, mas o que é uma service? A service pode ser uma classe que a gente vai guardar regras de negócio, métodos de acesso a banco ou chamadas a banco. Ou seja, ela pode ter acesso a banco, regras de negócio, funções auxiliares como aquelas helpers que a gente normalmente utiliza para funções mais generalistas que vão ser utilizadas em várias classes. Então, uma service é basicamente uma classe com a anotação @injectable. Bom, e agora a gente está indo para a última parte do vídeo, que é sobre a module, né? O que é a module? A module é o que o Nest utiliza para organizar toda a estrutura da aplicação e as injeções de dependência. E toda aplicação do Nest tem pelo menos um módulo, que é o módulo raiz. E esse módulo que é o responsável por fazer o start da nossa aplicação, né? Então, quando a gente dá um exemplo, um yarn start, a gente vai rodar aqui, né, a main, né? A main ela vai fazer a criação da factory do Nest e logo em seguida ela já aponta para o módulo. E é graças a isso que o Nest consegue gerenciar as injeções de dependência e a estrutura inteira da aplicação.
a gente acabou dizendo também, né, que toda API, todo serviço com Nest tem pelo menos um módulo, né? Que é esse aqui, o módulo raiz, que é chamado aqui na inicialização da aplicação, né? Mas quer dizer que ele tem pelo menos um, mas não quer dizer que ele não pode ter outros, né? Nos outros vídeos a gente acabou falando um pouco sobre o Code Whisper, que é aquela ferramenta de inteligência artificial da Amazon e como ele ajudou a criar o código, né? Nesse vídeo a gente acabou criando um novo módulo, que é esse módulo aqui de Cars, né? Então o módulo de Cars ele vai ter, obviamente, a controller que vai receber as requisições, a nossa service, que é aquele carinha com @injectable, e ele vai estar dentro dos providers porque o Nest vai colocar aquele nosso @injectable dentro do providers, e quando o nosso controller precisar da nossa service, é graças a esse cara aqui que ele vai fazer a injeção na controller, né? Então, quando a gente criou um módulo a mais, que é esse aqui de Cars, logo em seguida, o Nest, né? Quando você utiliza a CLI do Nest, ele já atualiza o módulo raiz e coloca esse novo módulo que a gente criou, que é uma nova, vamos assim dizer, uma nova rota para receber requisições, que ela também tenha o seu próprio módulo e as suas dependências internas. O Nest já pega esse nosso módulo e coloca dentro do módulo raiz, apontando, né, o que a gente acabou de gerar para o da raiz. E com isso, a hora que a gente subir a aplicação do Nest, ele vai carregar esse módulo e esse módulo vai perceber, olha, eu preciso carregar outras coisas. E quais são essas outras coisas? É o módulo de Cars, né, que é o que a gente usou na aula passada, e o módulo aqui de Tasks, que é o que a gente tem criado agora. Então ele vai carregar esse módulo de Cars que tem as suas próprias dependências e logo em seguida ele vai carregar o módulo de Task que também tem suas outras dependências. Então é graças ao módulo que o Nest utiliza para carregar as suas dependências e a injeção de classes. Bom, mostrando um pouco mais aqui sobre o nosso módulo de Tasks, né, o que ele faz. Bom, a gente tem aqui uma controller, né, como disse, com 5 métodos para criar, buscar pelo ID, para atualizar e deletar. Esse aqui vai ser o nosso módulo principal que a gente vai trabalhar nas aulas, que é para fazer a criação e gerenciamento das tarefas. E logo, como a gente tinha dito, né, ele também tem a sua service e aqui a gente está apontando para o nosso service, né, que aqui é onde tem a função nossa de criar uma tarefa nova, buscar apenas uma pelo ID, fazer atualização e remover. E por enquanto a gente está salvando todas essas tarefas aqui nessa constante que é um array. Mas logo na próxima aula a gente vai mover isso aqui, toda essa parte aqui de salvar aqui no arquivo, para um banco de dados não relacional, que vai ser o banco do Mongo. Então vou explicar um pouco mais o que foi feito aqui nesse módulo, né? Bom, aqui a gente tem a nossa rota de post, né? Deixa eu até rodar aqui para fazer uma demonstração melhor. Deixa eu limpar aqui o terminal. Daqui o yarn start .dev. Então aqui ele vai startar o Nest vai ler aqui nos nossos arquivos de módulo. Se você for ver, a primeira coisa que ele vai carregar é o módulo raiz, que é esse aqui, né? Que a gente falou um pouco mais cedo, que é o módulo root. A primeira coisa que ele vai carregar vai ser as rotas deste módulo e depois os providers, né? E depois ele vai carregar os imports. Então se a gente for ver aqui na ordem de start, né? Ó, ele carregou as dependências da app. Depois ele carregou as dependências do Cars, da Task, e aí ele foi montando as nossas rotas, né? Então ele mapeou as rotas que estão aqui na nossa controller, que é apenas uma, que é para mostrar que o serviço está de pé, que é esse up. Depois ele mapeou as rotas aqui dos carros, que é o nosso primeiro módulo aqui de imports. Ele carregou as rotas, que são as principais, né? Que é para criar, buscar uma só, buscar pelo nome do carro, e aqui criar uma, buscar pelo ID do carro, fazer uma atualização e fazer a deleção. Depois ele fez o map da parte de tasks, né? Então ele fez a parte de criar, buscar uma só, atualizar e deletar. Então aqui mostra exatamente o funcionamento da model, ele vai carregando etapa por etapa. Bom, então vamos começar a mostrar como que funciona a nossa API, né? Então aqui nosso serviço aqui com o Nest já está rodando, né? Então eu vou executar uma busca na parte de tasks. Como a gente não criou nenhuma, para ele retornar vazio, né? Então exatamente, retornou vazio.
Eu já deixei aqui o body preparado, então a gente só vai mudar aqui o nosso método para post. Eu vou colocar essa tarefa de comprar pão, mandar aqui. Então, a hora que a gente mandou o post, o que aconteceu? O Nest recebeu a nossa requisição, percebeu que esse módulo aqui, o módulo de tasks, inicializou o módulo de tasks, aí ele caiu no nosso controller, né? O método que a gente caiu é no post. Então, obviamente, a gente pegou aqui o tasks, né? Que é o que está mapeado aqui da nossa rota, né? O barra tasks, então, aquele barra tasks é referente a esse nome aqui. Então, se eu mudar o nome aqui, se eu colocar task teste, aqui agora, a hora que a gente rodar, ele não vai acontecer, porque ele não vai encontrar mais aquela rota. Agora a nossa rota chama task teste. Então se eu buscar aqui agora, ele não vai ter nada, porque a gente salvou, então ele recriou todo o nosso serviço, ele matou aquela constante que armazenava os dados. Então deixa eu criar aqui um recurso. Bom, criamos de novo, se a gente buscar agora, ele vai mostrar aqui. Mas vamos voltar porque estava antes, para deixar mais bonitinho. Então, beleza. Assim que a gente mandou lá o recurso para a criação, o Nest vai encaminhar aquela requisição para essa função aqui, create, com o método @post. Assim que chegar a nossa requisição, o Nest vai fazer a injeção de dependência da nossa task, que é o nosso service. Ele vai injetar essa classe dentro da nossa controller. Quando cair aqui no método post, ele vai entrar aqui nesse this, que é a referência para este arquivo, .taskService, e o método create. Assim que ele der o create, a gente vai pegar o nosso name da task que a gente está passando aqui. A gente vai desestruturar isso aqui e subir nesse novo array aqui. E só para deixar um ID único, eu estou usando aqui a lib do unique ID, que é o UID. Então a gente está criando uma nova task, a gente pega o valor do nome, coloca aqui e adiciona um ID para ela. E quando a gente deu o get aqui, sem parâmetro nenhum aqui em cima, ele chama a função que é o get. E esse get, como não tem nenhum ID, ele faz a busca por todas as tarefas, que é esse find all. Então, se eu cadastrar uma tarefa nova aqui, que vai ser comprar queijo, e eu mandar, post, se eu der um comprar queijo, ele vai criar uma nova tarefa. E assim que a gente der um get, como a gente não... a gente salvou o serviço, ele morreu. Vamos colocar comprar pão. Pão. Beleza. Tem que ser o post, né? Tá difícil hoje. Beleza. Criamos agora duas tarefas, que é o comprar pão e o comprar queijo. Assim que eu der o get aqui no barra task, sem passar o ID da nossa task, ele vai trazer todas. Então, quando ele trouxer todas, ele vai cair nesse método, que também ambos são get. Porém, como esse aqui eu não estou passando a referência da nossa task por parâmetro ID, ele traz todas. Então agora, se eu quiser trazer apenas uma, que é esse comprar queijo, a gente vai pegar o ID dela e colocar como parâmetro aqui na rota. E como esse é um path params, esse aqui, né, o 2.id, é só a gente colocar ele aqui, que o Nest já vai fazer o bind dessa, ele já vai entender que essa rota ela só tem um parâmetro, então esse parâmetro é o parâmetro ID. Então quando a gente der o send aqui, ele vai trazer apenas a comprar queijo. Volta aqui. E a mesma coisa para a parte, mas vamos mostrar antes a parte aqui do find one, né? Como que ela foi feita. Bom, essa aqui do find one, a gente tem o nosso array aqui, que está armazenando essas tarefas. O que a gente está fazendo? Como ele é um array, a gente está dando um this tasks.find, e ele vai, quando a gente der o ponto .find, ele vai pegar essas duas tarefas que a gente tem e vai entrar uma a uma. E como a gente está recebendo esse ID aqui por parâmetro, a hora que a gente der o find, ele vai retornar exato, e essa tarefa ela é única, né? O ID dela é única. Então, assim que ele encontrar uma tarefa que está nesse array, que seja igual ao array, ou assim que ele encontrar uma tarefa que está neste array, que tem o mesmo ID que ele recebeu aqui por parâmetro, ele vai retornar essa tarefa. Então, assim, se o ID bater, ele retorna a tarefa. Então, se ele não bater, se eu colocar aqui batata, ele vai retornar um array vazio, porque não existe esse array lá. Tá vendo aqui? Ele retornou 200. A gente vai melhorar isso aqui mais pra frente para retornar um 404. Então, como ele não encontrou, ele não retornou nada. Então, deixa eu apagar isso aqui.
e chamar de novo, ele retorna nossa tarefa. E agora vamos para a penúltima parte, que é a parte de update, né? Então vou voltar aqui no nosso controller. Quando a gente quer fazer a atualização de uma tarefa, nesse caso ela só tem um campo, então tá bem simples. A gente vai mandar o ID, que já está aqui. Então já vai mudar o método para método patch. Vou mudar aqui de comprar. Essa tá comprar queijo, né? Então vamos mudar para comprar Coca-Cola. Então assim que eu der o patch, o que estava antes de comprar queijo vai virar comprar Coca-Cola. Atualizou a task, então eu retorno aqui, ó. Task ID que a gente acabou de passar foi atualizado. Então se a gente buscar todas, é para ter duas tarefas. Uma delas vai ser comprar pão e a outra agora vai ser comprar Coca-Cola, que anteriormente era comprar queijo. Opa, tô passando a ID dela aqui, né? Tem que remover o ID para ele trazer todas. Beleza, aí trouxe as duas tarefas. A comprar pão e a comprar Coca-Cola, que anteriormente era comprar queijo. E agora a última parte, que seria remover uma tarefa, né? Então, assim como a gente tem os outros métodos, a gente tem aqui o método delete. Então, quando a gente chamar a nossa API passando o método delete com o ID, que é o que está aqui, a gente vai deletar uma tarefa. Então, vamos passar o ID da comprar pão. Passa aqui, comprar pão, método delete. E assim que a gente enviar essa requisição, ela tem que ser deletada. Então, vamos ver. Ó, tá dizendo aqui que removeu a tarefa. Vamos ver mesmo, removeu? Vamos buscar todos aqui. Ó, removeu. Então, o que aconteceu agora? A gente fez uma chamada com a opção delete, passando um ID. Quando ele fez, a gente vai cair na controller, no método delete. E como a gente tem toda aquela parte de injeção de dependência que o Nest faz pra gente, que ele organiza, ele injetou a task service, a gente vai chamar ela aqui embaixo, passando o ID. E a hora que passar o ID, a gente vai encontrar aqui nessa função que a gente acabou de receber o ID, o index, né? A gente vai dar aqui um find index. Então, baseado nesse ID, a gente vai encontrar o index dessa tarefa neste array. A gente vai dar o splice. Então, a gente passa... O que o splice faz? Ele remove o valor do array. Né? Então, a gente passa o splice passando a posição da tarefa que a gente achou e o 1. Ou seja, a partir daquela posição do array, então esse array tem duas posições. Ele tem a posição 0 e a posição 1. Vamos supor que essa tarefa estava na posição 1. Então aqui ele vai encontrar que essa tarefa está na posição 1 e a partir dela eu quero remover apenas 1. E como a gente está passando 1, ele remove aquela tarefa em específico e ele deixa o array do jeito que estava antes. Então vai ficar o array com apenas uma posição agora, que é a posição 0, quero comprar Coca-Cola, que anteriormente era comprar queijo. E meio que é isso sobre essa aula. Então, apenas recapitulando o que a gente falou, né? A gente falou um pouco sobre as camadas do Nest, né? Então a gente falou um pouco sobre a controller, que é a nossa classe que vai receber as requisições e a classe que o Nest vai utilizar para montar as rotas, né? Então, como a gente viu aqui, baseado nessa classe com notação @controller, que tem esses 5 métodos, o Nest acabou criando essas 5 rotas, que é baseada nessa única classe. Então, né, a gente tem o método de criar, buscar por ID, fazer a alteração e a deleção. E também falamos sobre a service, que é uma classe que tem a notação @injectable, que ela é colocada aqui na módulo, na parte das providers, que o Nest vai olhar tudo que tiver nessa provider e vai prover essas classes com a notação @injectable para as outras classes. Então, sim, eu posso ter uma service que ela tem uma dependência de uma outra service. Então, aqui nessa service eu poderia ter um construtor que aponta para uma outra service que também tem a notação @injectable. Então, eu posso injetar uma classe em outra classe e essa classe seria injetada na controller. E também falamos sobre os módulos, né? Que toda aplicação Nest, ela tem pelo menos um módulo, que é o módulo raiz, e não necessariamente vai ter apenas um, pode ter outros, como a gente viu aqui, que é esse serviço aí tem 2 módulos, que é o módulo de cars e o módulo de tasks. E por hoje é isso, então obrigado quem ficou por aqui, assistiu até o final, e por favor, esse é o meu 3º vídeo, então todas as críticas são bem-vindas, eu agradeço por estar
você está assistindo até aqui. Por favor, se você achar algo que eu possa melhorar, deixa aí que eu vou ler. E obrigado. Eu já estava quase esquecendo. Tudo que eu falei aqui está na documentação do Nest, então se quiser entrar aqui. Eita, deixa eu minimizar aqui. Opa, deixa eu abrir uma nova aba do Chrome, jogar para cá. Então sobre aqui Nest. Aqui no site da Nest tem tudo o que eu falei, tem um tutorialzinho para seguir. Aqui tem a parte de documentação. Então aqui vai ter toda a parte de overview, introdução e todas as funcionalidades que o Nest tem. Então o que a gente falou hoje, que foi sobre as controllers, tem aqui explicando mais detalhadamente sobre as controllers. Tem aqui explicando sobre a parte lá dos providers, e aqui também fala sobre a parte do @injectable. E aqui também tem sobre os módulos. E aqui tem outras coisas que também vão ser abordadas mais para frente. Mas as coisas que foram ditas hoje no vídeo está tudo aqui na documentação, então caso tenha alguma outra dúvida que eu não expliquei, tá aqui na documentação, ou só escrever que eu também volto e falo mais sobre isso. E tamo junto, obrigado.